Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Dominical. Estamos hoje no término do nosso trimestre, que foi abençoado por Deus, porque é sempre uma oportunidade rica dada por Deus, o refletirmos na sua palavra, o estudarmos, o pesquisarmos, e, enfim, estamos agradecidos. Hoje é a lição número 13, a ética do Sermão do Monte. Osmar, onde eu encontro isso? É uma pergunta, talvez, do novo crente. É Mateus capítulo 5, no capítulo 6. E é um sermão longo, e a parte que nós vamos refletir hoje é conhecida como as bem-aventuranças, ok? Eu vou dizer para você onde está o texto, é Mateus capítulo 5, os versos 1 a 11, e depois mais 3 versos, 13, 14 e 15 do mesmo capítulo. Mateus 5, dos versos 1 a 11, depois do 13 ao 15. Nós vamos agradecer ao Senhor, e hoje é um desafio, porque nós já dedicamos um trimestre inteiro para falarmos das bem-aventuranças, e hoje é uma lição só. Então, nós não temos como detalhar muitas coisas, mas com a ajuda de Deus, vamos recordar alguns pontos que sejam importantes. Aliás, eu creio que tudo é importante, é por isso que eu falo demais, porque eu vejo beleza, eu vejo relevância em tudo que diz respeito à palavra de Deus. Mas nós vamos tentar ser mais comedidos. Ok, meus irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós rendemos graças a Ti pelo dia de hoje, agradecidos pela bênção da salvação e a oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Dá a Tua bênção a todo o Teu povo. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Vamos falar um pouco dessa questão do Sermão do Monte enquanto extraordinário, enquanto diferenciado em termos de discurso, em termos de doutrina, conhecido até o presente momento. Bom, ninguém pôde superar estas palavras, ninguém pôde superar o entendimento, o aprofundamento que Jesus deu, tanto do Decálogo, como também a maneira como Jesus ensinou sobre a vida, sobre a felicidade, que é uma questão até filosófica, e por aí vai. O Sermão do Monte ele é muito importante, é o discurso mais mencionado e mais proferido, mais pregado em toda a história da humanidade. Então nós estamos diante de um texto que, se você, por exemplo, buscar na internet, você vai ver lá, né? Dezenas e dezenas e dezenas de materiais escritos e de irmãos e irmãs pregando sobre. Bom, alguém chegou a dizer que se a Bíblia se perdesse, e mantivesse, portanto, só esse texto das bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, como na sua amplitude, nós não teríamos perdido a questão do comportamento, né? Porque a religião tem o judaísmo, e nós, enquanto crentes, também temos as nossas postulações enquanto crenças, né? Mas também nós temos essa questão crença, a questão litúrgica ou questão cultural, mas também nós temos essa questão do comportamento, né? Então, no que diz respeito ao comportamento, portanto, às questões morais, se o texto esse das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, fosse mantido e os demais textos perdidos, nós teríamos uma boa moralidade para discutir. É óbvio que evangelho não é moralidade, e mesmo quem cumpre essa questão do comportamento, da moral, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus vai além, né, dessa questão
comportamental, vai além. Bom, queridos, Jesus, com a inteligência que só Deus tem, porque Ele é Deus encarnado, Ele é o grande mestre, né? Ele confronta, queridos, todos os agentes que oprimem o ser humano. O que oprimia aqueles discípulos, aqueles homens que estavam lá, né, sentados, ouvindo Jesus ensinar? Bom, Roma era uma opressão política, digamos assim, uma opressão também cultural. Outro que oprime, tem gente que não gosta que a gente fale, mas quem mais falou e quem mais clareou sobre foi Jesus, né? Outro que oprime é o próprio diabo. Outra coisa que oprime muito é a má interpretação da própria lei de Moisés e de como se criou naquele espaço de 400 anos antes de João Batista começar a pregar. Esse período apareceu lá 600 e tantas, 613, se eu não estou enganado, cercas legalistas. Olha como é possível perverter, né, adulterar a lei do Senhor, e como ainda hoje é possível, irmãos, em qualquer lugar, não estou apontando ninguém, longe de mim, não tenho essa intenção no coração, mas é possível que alguém interprete de maneira equivocada, né? Fora dos conceitos da graça, fora do espírito do evangelho, interprete com aquela mania. Hoje em dia os teólogos falam um gracejo, né? Versiculite. Interessante isso, né? Pega um versículo só e cria toda uma doutrina em cima de um versículo, e não se cria uma doutrina em cima de um versículo, né? A doutrina ela tem que estar embalada, né, e respaldada por toda a Bíblia, porque senão não dá para ensinar e dizer que é uma doutrina. Bom, Jesus, ele contraria todos os discursos conhecidos e a maneira como se falavam de valores, porque o que aquela gente conhecia eram os valores do império, né? E o povo de Israel precisou daquele sacode do João Batista, porque a lei do Senhor, que é os valores do decálogo que nós estudamos esse trimestre, eles estavam mesmo esquecidos, né? O povo tinha perdido essa essência da lei, primeiro que ninguém nunca cumpriu, né? Mas, de qualquer maneira, havia uma observância. Mas esse momento histórico é um momento de muita distração, digamos assim. E então, quando Jesus traz esse sermão, ele vem mesmo trazendo uma vida nova, digamos assim. É um discurso para um caminho alternativo que não existia em Israel, né? Nós vivemos esse novo caminho, né? Nós andamos nesse Jesus que é o caminho, e nós temos relação com Deus através desse novo e vivo caminho. Mas a proposta a partir do Sermão do Monte é um caminho alternativo de vida, é um outro jeito de viver, é um outro jeito de ser gente, um outro jeito de ser sociedade. Uma expressão muito comum no nosso meio, que nós, os crentes, nós vivemos e pregamos uma contracultura, né? Você já ouviu essa expressão? Nós estamos sempre na contramão do mundo. E as bem-aventuranças, elas aparecem nesse contexto de gente que precisa, vamos dizer assim, de um novo proceder, de um novo caminhar, de um... Como é que eu vou dizer? É isso mesmo, um novo caminhar diante de Deus. Queridos, eu vou procurar seguir. Muita coisa poderia ser falada, mas como eu disse, não é possível. Eu vou procurar seguir aqui a lição como o pastor Walter Brunelli colocou. Primeiro, ele faz a sua introdução, depois ele vai falar sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito. Esse é o verso 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E a pergunta, pobres de espírito, isso aí virou uma expressão, muitas vezes, para desmerecer alguém. Eu não vou dar atenção, aquele lá não passa de um pobre de espírito, né? E quem usa essa expressão chega até a torcer o bico, né? Porque a tentativa é menosprezar, dizer que aquela pessoa não tem valor nenhum. E talvez, na hora da raiva, digamos assim, algum irmão que me ouça já tenha usado essa expressão em algum momento, né? Que vamos orar por ele, tadinho, né? Ele é pobre de espírito. E na verdade, né, ser pobre de espírito é para Jesus uma qualidade tremenda, né? A bem-aventurança, aliás, essa expressão significa são felizes, ou é possível também mais do que felizes. Então, essa bem-aventurança encontra o pobre de espírito, porque o pobre de espírito é aquele carente, né? Carente das coisas espirituais. É aquele que já caiu a ficha que ele não produz em si espiritualidade, né? O mundo tem essa expressão, a minha espiritualidade é isso e aquilo tal, mas nós não produzimos, né? A gente embarca num presente dado por Deus. A piedade, ela foi manifestada junto com a graça, né? Porque o Paulo falou lá para Tito, né? Da graça de Deus manifestada, ensinando-nos, quer dizer, que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e viver uma nova vida, um novo estilo de vida. Então, quando nós falamos de nossa espiritualidade ou de nossa piedade, ser cristão, ser reto, andar direito, a gente entende que se a gente deixar, se nós não formos cheios do Espírito Santo, se nós não clamarmos para que o Espírito Santo nos encha, a gente não produz essa espiritualidade, né? Aí vira legalismo, vira fanatismo, vira qualquer outra coisa. Então, vamos concordar que nós somos carentes espirituais. Vamos concordar que a gente precisa ter sempre essa consciência da absoluta e profunda pobreza e miséria espiritual, né? Eu gosto, a gente precisa desta consciência. Eu sou pobre, eu dependo de Deus, eu não produzo nada, eu não me resolvo, eu preciso de ajuda do alto. Dá para ver? Dá para ver, porque eu estou vendo no vídeo, então os irmãos também estão me vendo. Essa mão que se estende e que clama a Deus pela sua misericórdia, é a mesma mão que bate na porta da graça para pedir a ajuda do alto. Eu estou vendo aqui pelo tempo que a gente vai ter que ser muito mais corrido do que eu imaginei. Senão não vai ser possível mencionar nem sequer as bem-aventuranças. O verso 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Tem muita coisa que a gente poderia falar da dor, né? E do porquê que choramos. Nós estamos num mundo caindo, né? Onde Deus já anunciou a presença de cardos e abrolhos. E sofrimento, quando pensamos num Deus soberano e absoluto, então o sofrimento foi permitido, né? Então, primeiro, quem criou o ambiente fomos nós, os seres humanos. Mas quando Deus permite que esse ambiente de sofrimento prevaleça, é para tirar de nós a vaidade. Se nós não tivéssemos sofrimento na vida, ninguém ia buscar Deus não, viu, irmãos? Geladeira cheia, bolso cheio, e tudo ok, tudo joinha, tal. A pessoa dá as costas para Deus porque se julga autossuficiente. Mas a presença do sofrimento, ele é educador. Eu não sou pró-sofrimento, não. E também não estou dizendo que a nossa vida tem que ser um sofrimento eterno. Não, nada disso. Mas, até porque Deus não tem prazer na dor continuada, né? Tem uma hora, queridos, que a dor vai passar, que a pandemia vai passar, né? Que tem sempre uma hora no Evangelho, na Palavra de Deus, que é a hora de enxugar as lágrimas, né?
Então tudo dói nessa nossa existência. Dói ficar velho, dói ficar doente, tem acidentes, tem percalços. Nós vivemos num mundo contingente, cheio de problemas, são circunstâncias econômicas, sociais, e tem uma série de coisas. Do que é que a gente chora? A gente chora porque está inserido debaixo destes sofrimentos, mas serão consolados, né? Os discípulos de Jesus, os que estão na marcha, na caminhada do discipulado, serão consolados pelo seu Mestre e Senhor, né? O Espírito Santo derramado, né? Era a promessa, mas agora é real, é promessa cumprida. Ele consola. Então, o que a gente chora? A gente tem choro de luto, né? De desespero, muitas vezes, de opressão política, econômica, social, né? Choro de pressões psicológicas, emocionais, choro de abandono. Quantas crianças, né? Quantas famílias experimentaram isso, né? Mas também o choro de perceber a sua própria miséria, ou a miséria da condição humana. Quem chora assim na presença de Deus, o nosso Deus vai consolar, né? Não posso dizer mais nada, que o tempo urge. Vamos lá. Outra questão é o que está aqui, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Promessa dessa bem-aventurança. Queridos, veja só, quem são esses mansos que vão herdar a terra? Primeiro a gente precisa caracterizar, porque não é ser capacho de ninguém, antes pelo contrário, é gente que tem força, que tem vigor, que tem coragem, que tem iniciativa, que tem discernimento, que tem sabedoria, que tem coisa na cabeça, que sabe o que diz, que sabe até se defender, viu? O manso não é aquele, desculpa a expressão, eu vou usar uma expressão bem popular, aquele tapado, aquele que todo mundo faz dele gato e sapato, sabe como é que é? Não, é gente talvez como você, com iniciativa, mas o manso, os mansos que herdaram a terra são aqueles que escolheram não ferir, sabe responder, sabe dar sabe ser truculento, mas ele escolheu não revidar. Ele escolheu não pagar o mal com o mal, ele não vai agir com violência, né? Ele não vai agredir quando é agredido, não vai oprimir quando é oprimido, não vai melindrar quando é melindrado, né? Aliás, ele prefere ser melindrado do que melindrar alguém. Isso eu aprendi com o nosso professor da escola dominical, irmão Antônio Palermo. Então, é melhor a gente ser melindrado, eu nunca esqueci isso na vida, do que melindrar alguém, porque quando a gente fere alguém, primeiro está errado, segundo, porque perde essa característica, perde essa bênção, essa bem-aventurança, né? A mansidão, queridos, é essa capacidade de sofrer o mal sem se tornar malvado, porque nós somos do amor, queridos, né? Nós somos do amor. A lição da semana passada foi isso, o mais importante mandamento, o amor. E se você diz que odeia o diabo, já está diabolizado. Osmar, eu não posso dizer nem que odeio o diabo, não, porque se na hora de tratar com o diabo, ou seja, resisti-lo, né, às vezes acontece até de precisar expulsar um demônio, né? Se você for com ódio dele, eu vou lá que eu vou acabar com aquele capeta. Não vai nessa, não. Porque se alguém vai assim, como quem odeia, né? Quando isso acontece, o diabo tem parte com essa pessoa, porque o ódio não é de Deus, porque Deus é amor. Lembra que discutimos isso semana passada? Então, queridos, qual é o conselho para nós? A gente sofre o mal e a injustiça, mas não abandona a nossa posição de discípulo, né? A gente não sai da luz, a gente não busca a arma das trevas para revidar, para lutar, sabe, para rebater, para contra-atacar. O ensino de Tiago, o ensino de Provérbio, o ensino de Jesus é vencer o mal com o bem. Vou ler aqui o próximo verso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que fome é essa? O John Stott, né? Gosto muito de ler John Stott, ele trouxe três tipos de justiça, né? A legal, a moral e a social, né? A legal trata dessa relação com Deus para se reconciliar com Deus. Quem que fez isso por nós, né? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque legalmente, diante do juízo de Deus, né, todos nós seríamos julgados, condenados, né? Quem é o grande, como é que eu vou dizer, pacificador, como estamos falando de pacificador, foi Jesus, né? Que ganhou a paz na cruz do Calvário. Então, queridos, veja só, Jesus nos justificou, levou na sua conta, na sua pele, no seu corpo, as nossas ofensas, nos deu uma nova natureza, e faz parte desta natureza ser como Jesus. Jesus não era só um pacificador, mas também, como diz o autor da carta aos Hebreus, se eu não estou enganado, ele é justo e justificador, né? Ele é justo porque ele operou isso, nos justificou na cruz do Calvário. Ele é o justo, perdão, ele é o justo em si, porque nunca pecou. E é o justificador pela obra que ele fez na cruz do Calvário. E nós, que somos alcançados pelo justo e somos justificados na sua morte e ressurreição, a gente tem que desejar a justiça, né? A gente tem que desejar que haja alterações e mudanças neste mundo injusto e opressor, né? Nos tribunais que são corrompidos, no mundo onde o ímpio é aplaudido, né? pelas suas coisas erradas que faz, né? Nós estamos, por exemplo, num Brasil onde a música popular diz malandro é malandro, mané é mané, ou seja, essa categorização que chama o homem o trabalhador de otário, e o malandro é louvado, né? Ou seja, quem dá comeback, quem faz coisa errada e ganha vantagens com isso, uma maldição no Brasil, a chamada lei de Gerson, né? De levar a vantagem em tudo, esse tipo de coisa, tudo isso é injustiça. Eu poderia citar uma série de coisas, nós não temos esse tempo. Ter fome dessa justiça social é não se conformar, né? Tentar abominar esse mal, né? Não aceitar isso, né? Exigir essa justiça em toda a tratativa humana, né? Em todas as circunstâncias. Isso deve ser herança do cristianismo. É por causa dessa sede e fome de justiça que os crentes em Jesus conseguiram melhorar em muito a situação das mulheres, dos escravos, dos preconceitos, e hoje a gente vê poucos crentes envolvidos nestas causas, mas esse apetite, essa fome tem que estar em nós, e a promessa é essa, né? Que serão fartos dessa justiça que Jesus pode trazer. Está escrito: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, o que é ser misericordioso, né? Ser misericordioso significa lançar o coração na miséria do outro, é sentir. Na psicologia tem muito essa expressão de trocar as lentes, né? Você colocar as lentes do outro para você enxergar determinada situação. E na psicologia também se fala muito de suspender julgamento, justamente por causa da tal da subjetividade, como o outro sente a dor. Por exemplo, na pandemia agora, como está dividido, né? Como está dividido, como cada um sente e reage de maneira diferente à pandemia. Isso é subjetividade. Onde é que está a régua, né?
Quem que pode acusar alguém de medo? Quem que pode categorizar? Dizer, não, quem faz isso está cheio de fé, quem não faz não tem fé nenhuma. E por aí, ninguém pode. Por quê? Porque a misericórdia, queridos, implica de você colocar a lente do outro. Eu não sei como é que o outro se sente na pandemia. Eu não sei como é que o outro reage. Eu não posso categorizar, dizer que o outro não tem fé. Eu só posso ter misericórdia, sentir a miséria do outro. Osmar, mas não é uma questão de sentir a dor do outro. Quem é que tem essa régua? Quem é que pode medir? Às vezes o que não é dor para um é dor para o outro. Às vezes o que não é medo para um é medo para o outro. Então até na pandemia nós vamos ter misericórdia. Né? Quando a gente não tem uma resposta definitiva, a gente usa de misericórdia para com todos. Então implica em estar dentro do outro, implica pensar, quando se diz entrar dentro do outro, pensar com a mente do outro, ouvir com os ouvidos do outro, olhar com os olhos do outro, entrar na pele mesmo, sentir o que o outro sente, né? E aí, quando você sente esse miserê, né, essa coisa da miséria do outro, e você vê que o outro é tão ser humano quanto você, aí vem as atitudes de misericórdia, você vai dar alimento a esse faminto, você vai ser solidário, você vai atender às necessidades atender a necessidade além de sentir, né? Não é só uma questão de trocar os óculos para entender, mas é dar um passo de bondade e acudir, né? Então, a misericórdia ela tem que sair da coisa do sentimento, assim como falamos semana passada, que amor não é sentimento, mas amor são ações. Misericórdia sai do sentimento, ela tem que vir para a prática, né? E Jesus é o nosso maior exemplo de misericórdia, porque ele curou, né? Consolou, perdoou. Vamos ao próximo versículo, que diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração, porque eles verão a Deus. Bom, o que é pureza? Quem tem pureza mesmo? Meu Deus, acho que tem uma pureza primitiva que é só Deus que tem, né? Deus é o santo, e aquela santo, 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 né? Aquela reafirmação judaica. Gente, só Deus tem pureza total, só Ele é santo mesmo, né? Só Deus que não pode contemplar o mal, né? É só Deus que é eternamente santo, 3 vezes santo. Mas Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, tanto os anjos, seres espirituais, como os homens, seres espirituais e materiais, colocou em nós esta santidade, colocou em nós essa pureza. Mas Gênesis 3 nos ensina que nós perdemos essa pureza e hoje somos destituídos da glória de Deus, pecadores. Então, o que acontece? Existe uma pureza que é posicional, né? Assim como a questão da salvação. Nós somos hoje chamados puros, santos, justos, por causa da obra de Jesus. Então, uma relação, até uma certa legalidade para com Deus, uma questão posicional para com Deus. Deus que nos vê assim. Deus que já nos chama assim. Bom, e aí na prática, você já ouviu essa expressão, né? Que a santificação é gradual, é paulatina, a salvação é instantânea. Creu no Senhor Jesus, é salvo, né? Mas a santificação ela é gradual, ela se estende pela vida, né? Então tem a ver com essa questão da pureza na prática, quando a gente está correndo atrás daquela expressão do Sermão do Monte, onde sede perfeitos, quando Jesus disse, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. O Pedro disse, sede santos porque eu sou santo, é uma repetição do que está escrito lá atrás no Velho Testamento. E mais, a pureza final, queridos, vai ser só na glorificação. Onde é que nós estamos? Nós estamos lutando, né? E nessa luta, como é que a gente faz para manter o coração puro, né? A palavra de Deus responde, o Salmo 119,
105, né? É observando conforme a palavra. Então, gente, e já que citamos pandemia hoje, nunca antes a gente precisou incentivar, é importante, né? Mas nem todos podem, é importante o cultuar, nem todos podem, o congregar, nem todos podem, estamos impedidos, alguns mais do que os outros. E veja só, queridos, mas o que a gente precisa considerar? Se a vida secreta, a vida devocional, nesse momento não precisa ser alavancada, né? Ela é suficiente? Não, ela faz parte. Porque congregar é uma bênção. Congregar, amados, estar junto com os irmãos é um presente de Deus. É um presente de Deus. Mas, para ter o coração puro, essa questão do devocional, do estudo, da oração secreta, né? De você olhar para a palavra e a palavra refletir para você como espelho, mostrar quem você é isso que vai mostrando como é que vai essa questão da pureza no nosso coração. É isso que vai nos lavando, né? Tem série de exemplos na palavra, mas nós não temos esse tempo, né? É ter o arrependimento como uma prática, se arrepender como Pedro se arrependeu. Na oração, já que estamos falando de devocional, na oração, buscar a purificação da consciência no sangue de Jesus. Porque quando a gente ora e pede para que Deus nos purifique no seu sangue, o autor da carta aos Hebreus diz que o sangue que é aspergido, né, borrifado em nós, né, aquele sangue histórico, mas pelo Espírito do Senhor, é borrifado em nós, aspergido em nós, é na nossa consciência, para a gente não ter culpa mais, né? A purificação pelo Espírito Santo tem tudo a ver com a palavra, tem tudo a ver com uma dos símbolos do Espírito Santo, como ele acende em nós um fogo que vai queimando estas impurezas. E fica para nós a oração do Davi: cria em mim um coração puro, dá-me um espírito reto, né, ou inabalável. Dá-me, pode acrescentar outras orações, né? Dá-me firmeza para eu não pecar, e por aí vai. Queridos, vamos a um próximo verso, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores, né? O maior pacificador foi Jesus, né? Ele que estabeleceu a paz entre Deus e os homens. Ele que trouxe a paz. Então, ele é o príncipe da paz, como está escrito a respeito dele em Isaías. Estou tentando correr, queridos, estou tentando correr. Num sentido mais amplo, queridos, nós que somos alcançados pelo príncipe da paz, nós somos pacificadores, né? Isso vai além do evangelizar, que é a nossa grande comissão. Esse evangelizar compreendemos no sentido da fazer discípulos, batizar em nome da Trindade, enfim, ir a todas as etnias. Essa é a grande comissão. Mas também faz parte, enquanto comissão, nós acalmarmos as tensões, faz parte da nossa evangelização. Faz parte nós sermos da turma que traz a solução, que traz a resposta. É a gente que vai garantir que a comunicação entre pessoas seja mais eficiente. Nós que vamos ser, falei outro dia, né? Fita isolante quando há tensão entre pessoas. Nós que vamos ser, pastor faz muito disso, viu, irmãos? Muito disso. Vai ser algodão entre cristais, né? E tem crente que é muito frágil, né? Qualquer atrito quebra. Então, pastor, para ninguém quebrar, para ninguém perder o caminho, né, do evangelho, então o pastor se coloca no meio e trabalha sem partidarismo para o lado A, para o lado B, sem categorizar, sem né? Ele está ali
está ali no meio, fazendo esse trabalho, né? Bom, resultado, queridos, talvez final, é que para um pacificador, né, que tem essa capacidade de reconciliar homens, então tem muita coisa que a sociedade tem falado nesses dias. Racismo é uma delas, a partir daquela coisa horrorosa que aconteceu, que o mundo inteiro protestou, os irmãos acompanharam isso na televisão. Mas quem é pacificador e pacificar, no exemplo de Jesus, Jesus reconciliou os homens com Deus, nós reconciliamos pessoas com pessoas. Então, em Jesus, um pacificador não odeia a raça, né? Em Jesus, raça não odeia raça, né? Nação não odeia nação, né? Em Jesus, religioso não odeia religioso. A gente não faz guerra, nem guerra fria, nem guerra quente, nem guerra de denominação, nem guerra de nada, né? Crente não levanta bandeira nenhuma, bandeira de nada. Ainda conversava isso com o pastor Silas. Crente não levanta bandeira de nada, né? Então não há preconceito entre branco e negro, não há preconceito entre rico e pobre, entre jovem e velho, entre homem e mulher. Desculpa eu dizer aqui, sabe, entre PT e Bolsonaro, a gente não se envolve com essas coisas. É óbvio que cada um tem as suas opiniões, cada um tem os seus conteúdos, cada um tem a sua maneira de enxergar as coisas, tudo isso é respeitado, mas a gente não deve promover divisão por causa destas coisas, porque nós somos pacificadores e vai ser chamado filho de Deus, da essência de Deus, sabe, parecido com Deus. A última bem-aventurança: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, né? Gente, isso aqui é por causa da justiça, viu? Não é porque nós somos repreensíveis, porque ficou devendo, alguém veio bater na nossa porta. Não é porque a gente é fanático, é perturbador da ordem, né? Não é porque a gente fica criando banzé, sabe? Criando confusão, falando mal de pastor, fazendo chacrinha na porta da igreja. Não, se alguém te perseguir por causa dessas coisas, quem explicou isso foi o apóstolo Pedro, né? Então, aquele negócio, né? A perseguição aqui é outra, né? E você talvez tenha experimentado, né? Nesse caminhar com Jesus, a perseguição ela assume outras formas. Quando você foi ridicularizado pela sua família, quando aceitou Jesus, foi marginalizado pelos parentes, né? Quando sofreu escárnio na faculdade, na escola, e uma série de outras perseguições, quando você não topou fazer aquela coisa errada lá no seu trabalho, né? E aí você ficou marcado como aquele que atrapalha negociações, sabe como é que é? Quando você diz para o seu vizinho, vocês estão fazendo tudo gatunete, gato sei lá o quê, né? Na minha casa esse fio não passa, e todo mundo torceu o bico para você, e você é o estraga-prazeres, você é aquele que... Então você sofre perseguição por causa da justiça. Muito poderíamos falar a respeito disso, o tempo não dá. Na lição, a recordação do testemunho cristão tão importante que fala do sermos sal e do sermos luz, né? São aspectos principais desse testemunho, dessa conduta cristã, dessa oposição, e tem muitas metáforas do sal, né? Como é que eu vou dizer, de conservar, né, a sociedade. A metáfora é interessante, numa época que não existia refrigerador, era o sal que mantinha, que não permitia que as coisas apodrecessem, né? Então tem a ver com essa coisa da incorruptibilidade e perder essa função, né, de salgar, de se encostar, né?
nas pessoas a fim de influenciá-las para o bem, é uma função mesmo da igreja, né? Lembrando que o sal no saleiro não salga e não salva também ninguém, né? A gente precisa ter esse atrito com as pessoas numa convivência que seja salutar. Nós somos luz do mundo, né? E as nossas boas obras precisam aparecer. Não é aparecer para mim, não é para minha mão direita louvar a esquerda, não é aparecer para os outros, para que na hora de eu dar esmola, a pessoa não sabe nem quem deu, né? O que ele vai fazer? Vai dar graças a Deus. Isso que importa. Amados, não dá para falar muito porque eu não quero, já passou o tempo, mas vamos compreender uma coisa, queridos, que esses princípios e essas práticas possíveis no sermão de Jesus, Jesus tomou como apoio, digamos assim, os 10 mandamentos. No entretanto, melhorou sobremaneira, aprofundou, ressignificou, né? E deu uma como é que se diz? Uma instrução tão importante que nós podemos, através da observação deste sermão, cumprir tudo mais lá atrás. É o que o autor fala aqui, né? No seu comentário. O Walter Brunelli, ele coloca isso aqui. E eu vou ler para você, para nós terminarmos. Cadê? A parte de tudo que foi considerado até aqui relacionado ao decálogo divino, urge considerar os pensamentos que regem o Novo Testamento, quer pelos ensinamentos de Jesus, quer pelos dos apóstolos. Jesus dá início ao seu ministério, estabelecendo por meio dele as bases teológicas do seu ministério terreno. Então está aqui, né? Aquelas 10 palavras lá, todas pertinentes, todas as abençoadoras, mas estão aqui todos os princípios neste sermão, e a gente observa lá atrás e observa aqui, e que Deus te abençoe, e desculpe a correria, mas eu me vi desafiado a tentar falar pelo menos um pouquinho das bem-aventuranças. Deus te abençoe. Nós vamos orar, e convide aí, chama as crianças, né? Eu fiz esse gesto, a intenção é acordar, né? Chamar para participar da aula. Deus te abençoe, Deus te dê um bom domingo na presença do Senhor, e me desculpe a correria, e desculpe alguma coisa, use para comigo de misericórdia, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças a Ti, agradecemos mesmo, Senhor, de coração estarmos na Tua presença, o falarmos a Tua palavra, o refletirmos a Tua palavra, que a Tua palavra nos afete, nos oriente, nos console, nos ensine, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, um bom domingo e uma boa semana para todos vocês.